És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei. Hosana, oh, oh, Hosana, Hosana. Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz dos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a palavra do Senhor possa falar com vocês essa noite. Amém. Irmãos, abrem sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Todos acharam? Amém. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém, irmãos? Ao ler esse versículo, irmãos, eu lembrei de quando eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu lembro que eu estava indo numa igreja a qual eu acreditava que não era a igreja a qual o Senhor tinha colocado para mim estar indo. E naquele momento, naquele local, eu falei assim: Senhor, se eu estiver buscando o Senhor, a qual não é para eu estar buscando, que o Senhor venha estar me direcionando a estar buscando o Senhor no lugar a qual o Senhor propôs para a minha vida. E o interessante, irmãos, que logo em seguida, coisa de poucos dias depois, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor me mostrava o local aonde eu deveria estar buscando a Ele. E eu digo para vocês, irmãos, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor Ele responde. Continuando, irmãos. E naquele momento, o Senhor Ele mostrava o local onde eu deveria estar congregando. E naquele local eu olhava para dentro daquele salão e era todo mundo parecido. Ou seja, era todo mundo com a mesma tonalidade de pele, era todo mundo igual naquele local. E naquele local havia luzes, havia fumaça, e eu tentava achar. E uma colega que estava comigo falava assim: o meu pai está ali dentro. E eu procurava achar o pai dela, mas não encontrava. E até então, irmãos, depois, sem orientação, eu pedi orientação para o meu irmão desse sonho. E ele me disse: Luiz, quando todo mundo era igual dentro daquele local, o que quer dizer? Que Deus ele não faz acepção de pessoas. E a palavra de Deus diz que ele morreu sobre justos e injustos, ou seja, que o sol nasce sobre justos e injustos. E a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ele não morreu por umas pessoas específicas, ele morreu por todos. Por isso que Deus ele não faz acepção de pessoas. Continuando, irmãos, e nesse sonho, eu passava na frente daquele local, daquele salão. Quando eu chegava mais para baixo, quando eu chegava no final da avenida, onde era localizado aquele salão, eu comecei a chorar. E eu chorava. Chorava assim, feito uma criança, que os meus olhos se enchiam de lágrimas. E eu só falava uma frase: Senhor, por que eu não voltei para ti antes? Por que eu não voltei para ti antes? Era o que eu falava.
E naquele momento, irmãos, eu entendi uma coisa. Naquele momento eu entendi uma coisa. Que daquele momento para frente a minha vida não seria a mesma. Ou seja, naquele momento eu entendi que o choro, ele representava o arrependimento. E daquele dia em diante, eu nunca mais me tornei a mesma pessoa. Ou seja, as práticas que eu cometia antes daquele sonho, depois daquele sonho eu não cometia mais. Tudo aquilo que eu vivia antes daquele sonho, depois eu já não vivia mais. E é isso, irmãos, que o arrependimento faz em nossas vidas. Ele faz a mudança. Ele faz a mudança de caráter sobre nós. Quando nós se arrependemos verdadeiramente, uma nova história, uma nova criatura você se torna dali para frente. É por isso que a palavra de Deus diz quando Nicodemos começa a questionar Jesus em questão do nascimento. Eu acredito, irmãos, que quando nós se arrependemos verdadeiramente, nós nascemos de novo, porque é uma sequência. Nós cremos no Senhor, se arrependemos, se batizamos e se tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura. Que tudo dali para frente se torna tudo novo. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Mas, irmãos, eu gostaria de falar algo para vocês. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra, que todos nós estamos sujeitos aos pecados. E como eu li agora há pouco no versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 3, João Batista dizendo: arrependei-vos porque está próximo ao reino dos céus. E naquele momento estava se referindo à vinda do Senhor Jesus aqui na terra para que ele pudesse cumprir o propósito do Pai, que era morrer e através do teu sangue salvar todos aqueles que creem no seu nome. Mas eu digo para vocês, irmãos, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos porque está perto a vinda do Senhor Jesus. Arrependei-vos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Hoje em dia, eu tenho observado muito o Evangelho. E com os acontecimentos que têm acontecido, as pessoas, elas não querem deixar a sua vida para viver a vida de Deus. Porém, elas estão querendo adaptar a vida delas, adaptar a vontade de Deus para vou confundir tudo. Vamos lá. Hoje em dia, as pessoas elas estão querendo adaptar as suas vontades e trazer para dentro da igreja. Viver segundo os seus próprios prazeres, segundo as suas próprias vontades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O arrependimento do pecado cada vez mais tem cessado dentro da igreja. Cada vez tem cessado. Infelizmente, hoje em dia é cada vez mais. Venha para a igreja que você vai ser rico. Venha para a igreja que você vai receber bênçãos. Venham para a igreja que você vai receber milagres. Mas muitas vezes não é falado: venha, se arrependa e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. O interessante é que o pastor, a gente conversando, e ele citou algumas vezes que o avivamento, antes de haver o avivamento, tem que haver o arrependimento. Tem que haver o arrependimento. Mas as nossas vidas, irmãos, estão seguindo tão assim, continuamente, dia após dia, nós estamos vivendo de uma tal maneira que muitas vezes o que nós temos vivido, aquilo que desagrada a Deus,
se torna comum em nossas vidas. Tem se tornado comum. Ah, não, fiz uma vez, fiz outra. Ou seja, acaba esquecendo que aquilo desagrada a Deus. Às vezes a nossa vida tem vivido tão comum, tão corriqueira, que a gente já não se importa mais em chegar diante de Deus e pedir perdão para Deus. Mas eu digo para vocês, irmãos, é tempo de nós olharmos as nossas próprias vidas e começar a enxergar de que maneira nós temos vivido. Será que nós temos vivido segundo a vontade de Deus? Ou será que nós temos vivido segundo a nossa própria vontade? O interessante é que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim, ó: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar, o teu candelabro, se não se arrependeres. Ou seja, arrepende-te, lembra de onde caíres. Lembra de onde caíres. Irmãos, e a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aqueles que está de pé, vigia para que não caia. Ou seja, como eu estava falando no começo, muitas vezes nós aceitamos Jesus, se arrependemos e começamos a ter uma caminhada com Deus. Porém, nós achamos que está tudo bem. Estou caminhando com Deus, estou indo para a igreja, estou fazendo isso. Não. Mas a palavra de Deus diz: vigia para que não caia. E quantos de nós, quantas pessoas no meio evangélico têm caído e muitas vezes têm tentado encobrir o seu pecado? Muitas vezes têm tentado viver como se não tivesse acontecido nada. Eu vou contar a história de um personagem, irmãos, na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Olha o que diz no versículo 1. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e se deitou com ele. Ela já tinha sido purificada de sua imundícia, então voltou para sua casa. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que era a época dos reis e guerrear. E o que Davi estava fazendo? Aonde era para Davi estava? Na guerra. E onde Davi estava? No palácio. Agora eu digo para vocês, irmãos, o que vocês têm feito para Deus? Será se vocês têm ouvido a voz de Deus e feito aquilo que Deus pediu para você fazer?
ou simplesmente temos feito aquilo que nos convém fazer? Ou seja, Deus, Ele quer que nós andemos com Ele. Deus, Ele quer que nós estejamos próximo dEle. E Deus quer que nós fazemos a vontade dEle. Davi era para estar na guerra, irmãos, mas ele não estava. Foi aonde tudo começou. Ele achando que estava tudo bem, foi olhar na varanda da casa dele e viu aquela mulher. Irmãos, Deus, Ele deseja que nós fazemos aquilo que Ele nos chamou a fazer. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim estava sujeito ao pecado. Não importa a quantidade de tempo, a experiência que nós temos com Deus, irmãos, o tempo todo nós temos que estar atentos. O tempo todo nós temos que estar vigilantes, para que nenhum mal nos conceda. Como eu acabei de ler, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Aquele que está de pé, vigia para que não caia. Irmãos, e o que me chama a atenção nessa passagem é que Davi, depois de ter acontecido tudo isso, Davi, ele começou a viver como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele começa a ajustar as coisas segundo o pensamento dele, segundo a maneira que ele desejava estar fazendo. Ou seja, opa, peraí, a mulher está grávida, o que nós vamos fazer? Chama Joabe e fala: Joabe, coloca o marido dela na frente da guerra, para que ele possa morrer. Ou seja, começa a criar artimanhas. Obrigado. Começa a criar artimanhas para que pudesse estar se esquivando daquele pecado cometido. Começa a criar algo para que pudesse estar escapando, para que pudesse não ser descoberto. Porém eu digo para vocês, os olhos de Deus estão em todos os lugares. A palavra de Deus diz que não tem nada coberto que não vai ser descoberto. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que prestar conta. Um dia será revelado, mais cedo ou mais tarde. Tudo. E eu digo para vocês, irmãos, o bom é que nós temos um Deus misericordioso. O bom é que nós temos um Deus amoroso. O bom é que nós temos um Deus que nos ama. Mas é necessário nós reconhecermos os nossos pecados. Como diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, como eu acabei de ler, lembra-te de onde caíste. Lembra. E é o que nós devemos fazer todos os dias, lembrarmos da onde nós caímos. Viver uma nova vida em Cristo todos os dias. Ou seja, eu não estou lembrado aonde que diz agora, se não me engano é 1 ou 2 Coríntios, que fala que nós somos entregues a mortes todos os dias por amor de Cristo. Ou seja, todos os dias nós devemos morrer para nós mesmos, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. Todos os dias. Não é uma semana, não é todos os dias. Até a vinda do Senhor Jesus, nós temos que estar guerreando. Em Gálatas, capítulo 5, diz que há uma briga constante, a nossa vontade contra a vontade da carne e a vontade do Espírito Santo. É uma briga constante. E como eu digo, quanto mais nós se enchemos e buscamos, estamos perto de Deus e debaixo do propósito dEle,
mais difícil é para nós cairmos. Agora, se nós começarmos a ficar distante, começarmos a fazer aquilo ao qual Deus não nos orientou a fazer, nós se tornamos presas fáceis. 2 Coríntios 4:11. Vou estar abrindo aqui, irmãos, para estar lendo. Olha o que diz aqui, ó. E assim nós vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Ou seja, irmão, todos os dias nós somos entregues à morte, até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor deseja para cada um das nossas vidas. De maneira nenhuma Ele quer que nenhum de nós se perca. A palavra de Deus diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele quer que se perca. De maneira nenhuma. Ou seja, o Senhor quer que todos venham ser salvos. Todos venham estar junto com Ele, no lugar a qual Ele veio, morreu e preparou para cada um de nós. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu poderia aqui estar falando uma palavra, nossa, uma palavra bonita, uma palavra emocionante, uma palavra... Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É tempo de nós começarmos a analisarmos as nossas vidas. E isso serve para mim também. É começarmos a analisar as nossas vidas e ver como que nós estamos caminhando. Como nós estamos indo. Será se nós estarmos aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos, é o suficiente? Não é o suficiente. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Para os irmãos que nos acompanham de casa. Eu também assisto o culto em casa. Tem vezes que eu estou assistindo em casa também o culto. E eu digo, não é a mesma coisa de nós estarmos presentes aqui. É a mesma coisa no ensino presencial e no ensino à distância. O presencial ele tem muito mais proveito. Mas por causa de limitações a qual nós estamos passando, é necessário nós fazer esse remanejamento e algumas pessoas ficarem em casa. Mas para nós, quando ficamos em casa, que venha redobrar a nossa atenção e a nossa busca com Deus. Porque aquele que está de pé, vigia para que não caia. Ou seja, se nós ficar um dia sem assistir culto, beleza. 2 dias sem assistir culto, beleza. 1 semana, 1 mês, quando nós menos esperar, nós estamos fazendo aquelas mesmas coisas que nós fazíamos lá atrás. As mesmas coisas. Por quê? Eu vou dar um exemplo, irmãos. Quanto mais nós comemos, mais nós nos alimentamos e ficamos fortes fisicamente, né? Humanamente dizendo. E a mesma coisa com Deus. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais forte nós ficamos. Menos sujeito aos pecados e às tentações nós ficamos. Mesmo assim, nós estamos sujeitos, mas menos nós ficamos. Porém, se nós começamos a relaxar, começa a se acomodar. Lembrando, irmãos, que nós estamos numa guerra espiritual. E numa guerra, você não vê soldado relaxado, você vê soldado descansando, mas ao tempo todo alerta, atento com as coisas que podem estar acontecendo. Ele sabe que em qualquer momento o inimigo ele pode vir pegar ele de surpresa. E o inimigo das nossas almas, ele faz isso. Ele quer nos pegar de surpresa. Para que quando nós menos esperar, ele dá o bote. E é onde muitas vezes para se levantar é difícil. É difícil. Infelizmente, muitos não conseguem se levantar. Mas eu creio no nome do Senhor Jesus que o Senhor vai estar levantando pessoas.
que estão caídas, que estão nos acompanhando em casa, que o Senhor vai estar levantando e escrevendo uma nova história na vida de vocês. Irmãos, vamos abrir em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou ler de novo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, como eu estava dizendo, muitas vezes nós cometemos falhas, nós cometemos erro e continuamos nossas vidas normal, achando que nada aconteceu. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Aos poucos nós vamos morrendo. Aos poucos aquilo vai cada vez mais nos incomodando, cada vez mais. Cada vez mais vai se tornando difícil a ponto de nós começarmos a sangrar por dentro, a ponto de quase morrer. Mas olha o que a palavra de Deus diz: aquele que confessa e o deixa alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, Deus, Ele quer que nós confessamos os nossos pecados e não somente confessamos e deixamos. O interessante é que quando Jesus, Ele aparece aquela mulher, a prostituta, e aqueles acusadores, e começa a falar: essa mulher foi presa em adultério, a lei de Moisés fala para nós apedrejar ela, e o Senhor o que diz? Aí ele fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que foram soltando as pedras, cada um, desde o mais velho ao mais novo. E ele diz assim: mulher, quem te acusa? Ela fala assim: ninguém. Ele fala assim: nem eu te acuso, vai e não peque mais. Ou seja, vai e não peque mais. Ou seja, o Senhor, Ele quer que nós deixamos a vida pecaminosa e buscamos Ele continuamente. Mas pecar, todo dia nós pecamos, né? Mas que todos os dias nós venhamos confessar os nossos pecados diante dEle e venha se arrepender e que nós não venha cometer mais. Até nós temos o nosso corpo glorificado na glória junto com Ele. E é isso que o Senhor quer que nós fazemos. Confessamos os nossos pecados para que possamos alcançar a misericórdia dEle. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 12, irmãos. Capítulo 12, versículo 12, diz assim, 2 Samuel: Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, esse episódio foi logo depois que Davi, ele pecou contra Deus. Esse episódio foi logo depois. E quando
Natan chega diante dele e confronta o pecado que ele tinha cometido, a palavra de Deus diz que Davi reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o profeta respondeu: o seu pecado foi perdoado. O seu pecado foi perdoado. Ou seja, quando nós se arrependemos, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Vamos abrir Lucas, capítulo 15. Eu acredito que muitos, conhecem essa passagem, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, eu vou estar lendo a partir do versículo 17. Diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro gordo e matai, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém, irmãos? Ou seja, Deus, ele está sempre de coração aberto, esperando somente o momento de nós reconhecermos a nossa limitação, o nosso pecado e correr para os braços dele. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, o filho reconheceu e correu para os braços do pai. E o pai, da mesma maneira, correu para os braços dos filhos. Ou seja, Deus, ele está todos os dias aguardando a nossa volta. Deus está todos os dias aguardando para que nós possamos correr para o braço dele. Para que nós venhamos cair em si e que nós possamos ver que vida nós estamos seguindo. Como que está essa vida que eu estou seguindo? Muitas vezes, cada vez mais indo mais fundo, cada vez mais comendo pratos que aparentemente aparecem bom, mas no fim leva à destruição. Como acho que eu conversei com o Rodrigo agora há pouco, ele disse assim que há caminhos para um homem que parece ser bom, mas no fim leva à destruição. Que caminho nós estamos seguindo? Quais são os caminhos que nós temos andado? Irmãos, eu digo, por quê? Porque muitas vezes nós, pelo fato de conhecermos a Deus ou buscarmos a Deus, nós não estamos sujeitos, nós estamos a sujeito. E o Senhor, ele quer que todos os dias nós voltamos para Ele. O Senhor deseja estar cada vez mais, manter nós próximos de nós, que nós venhamos estar próximo dEle. A palavra diz que só há uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. Só há uma coisa. E quando nós reconhecemos nossos pecados e confessamos diante dEle, Ele é poderoso para nos perdoar.
E o interessante é que quando Jesus, muitas da passagem dos evangelhos, que quando ele cura os enfermos, ele fala assim: o seu pecado está perdoado. O seu pecado está perdoado. Em João, 1 João diz que João dizendo: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se vós pecardes, nós temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Ou seja, eu não estou falando, nem essa página está querendo dizer que dá legalidade para o pecado, não. Está dizendo para que nós possamos estar reconhecendo os nossos pecados e estar chegando diante dele. Irmãos, a vontade de Deus, como disse, é que nenhum se perca. E Ele deseja que todos, sem exceção, venham estar habitando com Ele, junto com Ele. Todos. O Senhor, Ele está de braços abertos para receber cada um de nós. O Senhor está ansioso para receber cada um de nós, cada um que nos está acompanhando em casa. Mas que nós possamos estar dia após dia buscando a sua vontade. Davi teve seu pecado perdoado. Jonas teve seu pecado perdoado. E quantos outros que a gente vemos na história, nas passagens bíblicas, teve o seu pecado perdoado. E cada um de nós que está nos acompanhando pode ter seu pecado perdoado. Deus, Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Só tem uma pessoa que não deseja que você reconhece o seu pecado. Só tem uma pessoa que deseja que você não se arrependa, que é o próprio diabo. Ele não quer que você se arrependa. Outra, eu vou mais além. Ele não quer que você reconheça Deus como Pai. Ele não quer. Não tem pessoa maior que não quer isso, que não queira isso a não ser Ele. E muitas vezes Ele coloca dúvida no seu coração. Muitas vezes Ele coloca dúvida para você ficar falando: nossa, mas será se Deus realmente me ama? Será se Deus realmente Ele me aceita assim como eu sou, pecador? E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele te aceita do jeito que você é. Deus, Ele te ama. Deus, Ele aceita você. Deus, Ele quer estar com você todos os dias. Deus, Ele quer, Deus, Ele deseja isso. Mas o inimigo, ele tenta dizer para você que você não tem mais perdão. Ele tenta dizer para você. Ele tenta colocar em dúvida o nosso coração, assim como ele tentou colocar em Jesus Cristo. Quando Jesus foi tentado, ele disse assim: se tu és filho de Deus. Ou seja, estava querendo colocar em dúvida a filiação de Jesus Cristo. E muitas vezes o inimigo tenta colocar dúvida na sua filiação. Ele tenta colocar dúvida. Mas você é filho, pronto e acabou, você é filha. Ele te ama. Tem prova de amor maior do que entregar a vida do seu filho? Não tem prova maior. E a palavra de Deus diz que Ele fez isso, nós ainda sendo pecadores. Nós ainda sendo pecadores, Ele fez isso. Ele fez isso. Que amor é esse? É um amor incondicional. Sabe por quê? Porque Ele via o rostinho de cada um de vocês. Ele via o meu rosto. Ele via o rosto de cada um de nós. Porque Ele sabia que através do teu sacrifício, muitos iriam se arrepender. Muitos. Não somente da nossa região, não somente do Matão, de todos os lugares do mundo. Muitos iam se arrepender. Ele viu o rosto de cada um de nós. E Ele disse: vai valer a pena o meu sacrifício. Vai valer a pena. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui, disposto a estar obedecendo debaixo de chuva,
nós estamos aqui para ouvir muitas vezes não a palavra que o Luiz está dizendo, mas sim a palavra que ele quer que cada um de nós ouvimos. Talvez você pode estar até dizendo, mas essa passagem, essa palavra não é para mim. Mas eu digo para vocês, irmãos, é para cada um de nós. É para mim, é para cada um de nós. E para as outras pessoas que ainda irão estar ouvindo um dia, que eu acredito. Para muitos. Porque muitas vezes nós queremos ser salvos, mas nós não queremos deixar a nossa vida de pecado. Muitas vezes nós queremos dizer que nós somos filhos de Deus, mas a gente não quer reconhecer as nossas limitações e os nossos pecados. O interessante é que no capítulo 6, se não me engano, de João, do Evangelho de João, os fariseus começam a questionar com Jesus, dizendo que eles eram filhos de Abraão. E Jesus começa a dizer, fala, não, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se alegrariam, porque Abraão fala de mim, vocês se alegrariam. Ou seja, e no decorrer da história, ele fala que tem Deus como Pai. E Jesus fala assim, não, você está mentindo. Você está mentindo. Por quê? Porque se vocês tivessem Deus como Pai, vocês queriam em mim, porque eu vim dele. Ele fala assim, mas eles falam de Moisés, e Moisés fala, de Moisés falou de mim, Jesus dizendo para eles. Ou seja, não tenham um coração duro, não tenham um coração de pedra para receber a palavra de Deus. Tenham um coração de carne, tenham um coração disposto, tenham um coração obediente. Pede um coração quebrantado. O Rodrigo leu capítulo 51 de Salmos, se eu não me engano, eu não estou lembrado do versículo 10, mas deixa eu ver se tem outro versículo aqui, ó. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Olha o que diz no versículo 17. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Ou seja, um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. E eu vou dizer para vocês, irmãos, como é bom nós se prostrarmos diante de Deus e ali nós colocar tudo para fora. Tudo aquilo que nos aflige, todas as nossas limitações, todos os nossos pecados. Que quando nós levantamos, nós se tornamos novas pessoas. Parece que quando nós agachamos, se prostramos diante do Senhor para se humilhar, para reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, quando nós levantamos, parece que nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos revigorados, pronto para mais um dia. Quão maravilhoso é isso! E que nós possamos, irmãos, todos os dias viver não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Gostaria de estar chamando o louvor para estar subindo aqui. Amém? Irmãos, vamos abrir lá em 1 João, capítulo 1. Primeira João. Amém? Todos acharam? Diz assim:
Vou estar lendo a partir do versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há nenhuma treva. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele andou... 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós. Mas nós temos uma grande vitória. Reconhecemos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que nós possamos andar sempre na luz. E o que é andar na luz? É andarmos naquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas. É se atentar nos ensinamentos dele e procurar praticar todos os dias de nossas vidas. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há nenhum outro lugar, não há em nenhum outro lugar um amor tão grande dessa maneira. Não há em nenhum outro lugar. Não há ninguém que possa perdoar a não ser Deus. Não há. E eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer esse Deus. A melhor coisa, como o apóstolo Paulo diz, que todo o conhecimento que ele teve, ele não considerou como nada ou como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, não há nada que se compara a esse amor de Deus. E muitas vezes nós andamos de um lado para o outro sem direção, buscando algum caminho para seguir. E eu digo para vocês, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. Por mais que esteja tudo ao contrário, a verdadeira felicidade está nele. E hoje o mundo tenta mostrar essa felicidade de uma forma distorcida, achando que você está nas festas, nas baladas, nas bagunças, em rodas de amizade. Você está sendo feliz, não. Mas é algo momentâneo e passageiro. Mas a verdadeira felicidade, como um dia eu ouvi e eu repito isso até a vinda do Senhor Jesus, a verdadeira felicidade está na presença de Deus. Se você ainda não encontrou essa felicidade, busque, que um dia você vai achar. E acredite que o Senhor, ele pode perdoar o seu pecado. Acredite. Porque o Senhor, ele um dia perdoou o meu pecado. E ele tem perdoado até hoje, porque eu continuo falho, eu continuo pecador. Mas eu reconheço, estou seguindo e cada vez mais me aperfeiçoando segundo a sua vontade. Para que um dia eu possa estar com ele e poder cantar o quanto ele é santo junto com os anjos.
Mas até chegar nesse dia, nós temos uma luta. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós temos um objetivo que é estar com Ele. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos estar caminhando. Vamos se colocar de pé para louvar o nome do Senhor, amém? Que nesse momento você possa abrir o seu coração e reconheça a sua limitação. E aquele que tem algo para confessar diante do